Olha, estamos no Fevereiro Roxo, né? Um mês dedicado aí à atenção especial a algumas doenças, entre elas o Alzheimer, né? Que acomete muitas pessoas e quando se chega a um diagnóstico é uma mudança radical na rotina e no dia a dia das famílias. Pois é, Renata, além do Alzheimer, o Fevereiro Roxo traz aí uma conscientização sobre o lúpus e a fibromialgia. Vamos conversar sobre isso com o neurocirurgião Bruno Rangel, que já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cidade. Doutor Bruno, obrigado por nos atender. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes e a todos que nos acompanham no Flixidade. Bom, doutor Bruno, vamos falar um pouco sobre essas doenças, como que se dá o diagnóstico, né, de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Tá, vamos começar pela doença de Alzheimer, né? A doença de Alzheimer é uma doença que ela é mais prevalente, ela tem um início a partir dos seus 60, 65 anos de idade. Ela se manifesta inicialmente, principalmente pelo transtorno cognitivo. E o que seria isso? A cognição é aquilo que responde no nosso corpo, no nosso cérebro, pela memória, pelo raciocínio, né, pela capacidade de decisão. E essas coisas se afetam de forma lenta, né, de forma paulatina, muitas vezes imperceptível pela pessoa ou por aquele que os acompanham. O Alzheimer ele tem 3 fases, a fase inicial, a fase intermediária e a fase avançada. E muitas vezes da fase inicial para a fase para a intermediária, que é quando esses esquecimentos, como diz no popular, né, eles começam a aumentar. As pessoas deixam de esquecer compromissos, né, deixam de fazer, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, começam a esquecer eventualmente aonde moram ou o trajeto que fazem para a sua casa. Quando começa esse nível de problema cognitivo é quando muitas vezes ou o paciente ou muitas vezes seus familiares, né, acompanhantes, percebem que ele tem aquela doença. E aí muitas vezes vão procurar ajuda médica especializada. Um neurologista, um geriatra, um neurocirurgião. Então, o diagnóstico do Alzheimer era basicamente clínico, né, através dos exames com o médico. Os exames complementares, como, por exemplo, tomografia ou ressonância, eles acabam para excluir outras causas, né, que possam levar a aqueles problemas cognitivos. E, uma vez diagnosticado, inicia-se o tratamento com medicamento e com um apoio multidisciplinar, né, através de algumas modalidades de tratamento, como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, né? A parte da saúde física é importante, então, eventualmente, fisioterapia ou exercício físico. Quando se inicia isso tudo, né, com o diagnóstico mais precoce possível, aquele paciente tem uma vida com qualidade, né, e longa, né, o mais duradoura possível. Isso a gente falando de Alzheimer. O lúpus e a fibromialgia, elas são 2 doenças reumatológicas, né? O lúpus, ele tem uma causa laboratorial. Na verdade, o lúpus, ele tem uma identificação, um diagnóstico laboratorial. Já a fibromialgia, ela não tem. A gente se investiga o paciente do ponto de vista reumatológico de exames, sorologias reumatológicas, e do ponto de vista, a fibromialgia não tem esse diagnóstico. A fibromialgia ela é importante porque ela afeta muita gente no mundo todo. A fibromialgia ela afeta só no Brasil cerca de 3% da população brasileira. Ela afeta majoritariamente mulheres, né? De cada 10 pessoas, de 7 a 9 são mulheres, e mulheres na casa de idade entre 30 e 60 anos. Depois que se faz todos os exames laboratoriais e não consegue constatar, né, nenhum tipo de doença reumatológica plausível, e claro, obedecendo os critérios clínicos, é então identificada a fibromialgia. Já o lúpus muitas vezes já é identificado através dos próprios exames laboratoriais, né? O fator lúpico, fator reumatoide, existem alguns exames reumatológicos que a gente pode identificar o lúpus. Essas 3 doenças têm em comum? Todas as 3 são de curso crônico, ou seja, essas doenças, uma vez diagnosticadas, elas agora vão se instalar e vão permanecer o resto da vida. A diferença é que o Alzheimer é de caráter progressivo. Quanto mais o tempo passa, pior a doença vai ficando, né? O lúpus e a fibromialgia, elas têm um curso flutuante ou intermitente. Elas podem ter um período de acalmia, onde a doença não está se manifestando com sintoma, e períodos de crise. Então, basicamente, a gente consegue diferenciar e diagnosticar essas 3 doenças dessa forma. Doutor Bruno, a gente já tem pergunta aqui, eu já estava esperando por ela. Essa aqui é a da Patrícia, ela tem 47 anos, e essa é a dúvida de muita gente.
Aí ela diz, eu tenho aquele esquecimento de não lembrar se eu fechei a porta, aí eu volto para verificar se o fogão está desligado. Devo me preocupar? Não, mas aí, Renata, essa pergunta é maravilhosa. Veja que, como é adulto, as pessoas vêm para a gente com essa queixa de esquecimento. Só que esquecer denota obrigatoriamente uma memória que você tem e aquilo se perdeu. Então, se você não souber chegar em casa, olhar para o marido e faz, quem é esse? Olhar para os filhos e quem é esse? Ou então olhar para a sua casa e quem é essa casa não é minha, você perdeu uma memória que você tinha. Nesse caso, muitas vezes é falta de atenção. Fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso. Né? E aí o que acontece? Eu sempre digo assim, se tivesse a mãe dentro de casa e cada vez que você esquecesse um negócio desse, entre aspas, tomasse uma tapa na cabeça, aquela pedalada, preste atenção, menino, preste atenção, menina, a pessoa não teria esse tipo de esquecimento, porque isso, na verdade, é atenção dividida. Né? A pessoa está no telefone, se maquiando, olhando o menino correndo, e aí esquece alguma coisa na pia, esquece o celular na pia e leva a maquiagem no bolso. Isso não é esquecer, isso é atenção dividida. Então, hoje, no mundo moderno, a gente sofre muito de desatenção. E não o problema de desatenção em si, mas a atenção dividida. Né? A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. O nosso corpo não é perfeito no sentido de o rendimento nunca vai ser 100%. E quanto mais atribuição a gente faz ao mesmo tempo, mais divide a atenção, maior é a chance da gente falhar, entre aspas, né? Em alguma dessas coisas. E aí o que muitas vezes acontece é que a pessoa percebe essa falha, chega ao ponto de perceber. E isso incomoda, e ela acaba procurando ajuda com um mote, né, com o contexto de esquecimento, mas na verdade isso é desatenção. Eu queria até aproveitar essa questão, porque no contexto das redes sociais, dessa coisa de você passar ali muito rápido, não lê muita coisa, né? Quase ninguém lê a legenda, né? Olha ali a foto, o vídeo, passa pouco tempo e vai indo adiante. Isso também contribui, doutor, para essa desatenção? Eu tenho visto muito agora em rede social, professores, até mesmo cientistas que começam a falar sobre pesquisas de retenção de conhecimento ou retenção de informação. E geralmente eles batem na mesma tecla. As redes sociais têm feito com que as pessoas diminuam a capacidade de reter informações e se sentem incomodadas de fazer leituras prolongadas. Ou quando fazem essas leituras... Né, fica impaciente, não consegue... Quando faz a leitura não consegue lembrar do que foi que leu. Leu uma página não lembra mais do que estava lá no começo. Já tem um estudo sobre isso, doutor? Esse efeito realmente é da rede social? Então, na verdade, hoje, os estudos europeus, inglês, eles chamam isso de brain rot, cérebro apodrecido. Por quê? O nosso cérebro, ele é ávido por informação. Né? Você olhar uma árvore, você subir numa árvore para pegar uma fruta, você está usando o seu sistema motor, seu corpo, e utilizando o cérebro para tomar essas decisões. Esse é um exercício puro físico, mas é uma tomada de decisão que o cérebro tem que analisar. Ao fazer uma leitura, você está buscando uma informação. Né? Você está analisando, você está interpretando essa informação. Quando você simplesmente deita na sua caminha e fica girando, passando o dedinho de arrasta para cima, simplesmente aquela informação está entrando de forma passiva. Você está sendo inundado por uma informação. Seu cérebro não está tendo o trabalho de analisar a informação. Muito superficial, né? E aí, as redes sociais, antes era o YouTube com vídeos longos, aí depois o Instagram com vídeos menores, hoje o TikTok com vídeos menores ainda. Então a pessoa nem vê direito o vídeo, já arrasta. E ela fica num ciclo sem fim que acaba que nem completa o vídeo. Nem para ver a informação toda ela não completa. E aí começou-se a fazer a pesquisa e houve uma diminuição da atividade metabólica cerebral. E aí apelidou-se, né, a forma sindrômica de cérebro apodrecido. Na verdade, o cérebro não está podre por dentro, mas é uma analogia para dizer que o funcionamento dele está prejudicado. Por quê? Porque a gente agora está sendo inundado por informação, e informação passiva. A gente não está nem tendo o trabalho de assistir uma matéria jornalística, de ouvir, prestar atenção, interpretar, nem isso a gente não está fazendo mais. Agora, doutor, tem lá umas indicações, né? Pelo menos eu já ouvi várias pessoas falarem sobre isso. Olha, você precisa exercitar o seu cérebro, você precisa fazer uma palavra cruzada para tentar evitar doenças como Alzheimer, por exemplo. Isso, de fato, tem efeito e existe uma correlação entre esses estudos que tratam do cérebro apodrecido com uma quantidade maior de casos de Alzheimer no futuro? Não, esse cérebro apodrecido, isso é uma coisa muito do adulto jovem, né? 15, 20,
25, 30, 40 anos. Isso é coisa muito do adulto jovem. Mas eles vão ter uma propensão ao Alzheimer no futuro ou não? Não se tem essa correlação. O Alzheimer, de fato, é uma doença que tem algum componente genético. A gente herda a chance, de acordo com algumas combinações genéticas, a gente herda a chance de desenvolver a doença, principalmente na idade idosa, na idade avançada. A questão de fazer a palavra cruzada não previne você ter Alzheimer, mas para aquelas pessoas que têm Alzheimer, faz com que retarde ainda mais a progressão da doença, porque você está ativando o cérebro. A gente fala muito em fazer palavra cruzada, principalmente para as pessoas que não têm formação escolar e depois de formadas, às vezes fazem só ensino médio, fazem algum curso técnico, elas não se atualizam do ponto de vista de estudo. Então, o jornalismo tem que estar lendo direto, buscando se atualizar direto. Medicina, a gente tem que estar o tempo todo lendo, buscando se atualizar direito. Para a gente que é dessas áreas que requer um nível de estudo constante, a gente está praticamente fazendo nossa palavrinha cruzada todo dia. Mas para quem não faz, né, para quem não tem esse estudo constante, a gente recomenda tanto a palavra cruzada, hoje em dia até aqueles joguinhos, Candy Crush, não sei o que junta frutinha com frutinha, colorido com colorido, aquilo também é dinâmico para o cérebro e faz algo parecido com a palavra cruzada. A gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade o neurocirurgião Bruno Rangel. A gente está falando sobre o Fevereiro Roxo, né, que aí aborda algumas doenças como lúpus, fibromialgia e também Alzheimer. Doutor Bruno, eu tive 2 casos recentes na minha família. Um foi da minha avó e o outro foi do meu padrasto. E os 2 com Alzheimer. E a gente observa a diferença de comportamento de um para o outro, né? Um ficou mais tranquilo, né? Tinha aquelas conversas repetitivas, o outro já ficou mais agressivo. E a gente percebia também que quando eles falavam algo que não era realidade, nos 2 casos, que a gente ia tentar puxar essa memória, né? Tipo confundir pessoas, né? Chamar o filho de pedir a benção ao filho, eles ficavam mais nervosos. E essa é a dúvida de muita gente. Como se relacionar com uma pessoa que tem Alzheimer? A gente tenta puxar a memória ou a gente concorda para que ele fique mais tranquilo? Perfeito. Na verdade, alguns pacientes, de fato, na fase intermediária, podem evoluir com transtorno comportamental. Alguns podem ficar mais deprimidos, mais embotados, mais isolados. Outros podem ficar mais agressivos, né? Outros podem trocar o dia pela noite, tá mais ativo durante a noite, dormindo durante o dia, mas isso se ajusta com medicamento. E por que algumas pessoas têm transtorno comportamental e outras não? Simplesmente pelo fato do Alzheimer, em algumas pessoas, atacar a área do comportamento e outras não. O Alzheimer ele ataca o cérebro de forma aleatória, só que de forma progressiva. Em algum momento da história, essas pessoas podem ter esse transtorno comportamental, talvez na fase mais avançada. Então, no caso do transtorno comportamental, avaliar com ajuste de medicamento. Com relação a estimular o cérebro, deve sim se estimular o cérebro da pessoa com Alzheimer. Essa confusão é normal por quê? Porque a última memória que se perde no Alzheimer é a memória do sistema límbico, é a memória afetiva. Aquela memória que hoje a gente chama assim, a sensação de nostalgia, quando a gente relembra o passado, essa memória é a última a ser perdida. Vai se perdendo as memórias mais recentes, as intermediárias, depois as mais antigas. Então é comum, né, dele, por exemplo, não lembrar do filho, que vem depois dele, mas ele lembra do pai. E aí talvez ele tenha alguma semelhança em enxergar no filho o pai e ele pede bênção ao filho. Mas assim, o ideal é que todo mundo, os cuidadores das pessoas com Alzheimer, seja ele contratado ou familiares, estimular ele a ficar lembrando das coisas sim. Doutor Bruno, por falar em cuidador, a gente sabe o quanto é triste ter uma pessoa numa situação como essa, porque mexe no afetivo, né? Quando uma pessoa que você ama, de repente, não lembra mais de você, é muito complicado. Eu não gosto nem muito de falar, senão eu fico emocionada aqui. Mas, quando a gente fala sobre o cuidador, é uma figura muito, mas muito importante. E esse cuidador precisa estar bem para cuidar desse paciente, né, doutor? Então, o cuidador, quando ele é profissional, muitas vezes ele já trabalha com aquilo ali, ele já consegue internalizar aquilo na rotina dele de forma serena, né? De forma pacífica. Mas quando o cuidador ele é familiar, requer uma atenção especial. E aí, muitas vezes, o cuidador, eventualmente, em alguns casos, ele vai também precisar de ajuda, né? Um acompanhamento psicológico, né? Um apoio da família nesse cuidador,
Isso tudo é muito importante, porque você está ali vendo seu familiar aos poucos, né, perecendo, definhando. E isso é muito impactante para as pessoas. Para quem visita aquele vozinho, seu vozinho, sua vozinha, para quem visita e vai em volta, se impacta, mas vai para casa e segue a vida. Mas para aquela pessoa que acompanha, realmente é muito chocante às vezes. E é rápido, né? E é rápido, principalmente na fase final, né? Porque como na fase inicial a pessoa não tem noção de que aquilo ali já é um Alzheimer, então ele vai caminhando com a doença sem saber. Então a fase inicial muitas vezes ninguém percebe muita coisa, já vai perceber da fase intermediária para a avançada. E aí quando os pacientes, por exemplo, vêm para mim e fazem, não doutor, minha vozinha evoluiu em 5 anos para o óbito. Só que eu pergunto, tem certeza disso? Será que para trás não tinha nada? E não, realmente começou há 15 anos, só que a gente não percebia. Então, o que é importante nessa nossa entrevista? É ressaltar para as pessoas o diagnóstico precoce. Tem como prevenir? Não. Tem como fazer uma tomografia, uma ressonância agora e saber se eu vou ter? Não. Mas na identificação desses problemas nos idosos, é procurar ajuda o mais rápido possível, porque quando se inicia o tratamento na forma precoce, a sobrevida dessas pessoas, né, o quanto essas pessoas vão viver mais para frente, com qualidade, aumente muito. O equilíbrio para o cuidador é fundamental, né? Porque tem um desgaste também. Você vive ali 24 horas e de repente o paciente esquece que tomou café, quer tomar café novamente, esquece que aquela é a casa dele e quer ir embora, diz que vai embora. E tem muitas acusações de roubo, né? Pegaram alguma coisa, ou pega o que não é dele, salário, guarda. Acusações até de malvadeza, ela é malvada comigo. Estou morrendo de fome e não me dá comida. Mas a senhora acabou de comer. Não, comi não. Vai no banheiro e esquece que acabou de sair no banheiro e fez xixi. Não, eu estou com vontade, mas a senhora acabou de ir no banheiro. Então, tem que ter, o cuidador tem que ter muita paciência, muita parcimônia, entender que aquilo é um processo, sensibilidade e cuidar da melhor forma. E amor, viu, minha gente? Tem que ter muito amor. Eu só, doutor, queria que o senhor falasse um pouco sobre a condição da fibromialgia, né? Foi até pauta do vereador Jorge Quintino no ano passado a solicitação de um centro de referência no tratamento da fibromialgia. Quando está ali numa fase mais aguda, a fibromialgia impossibilita muitos dos pacientes até mesmo de atividades simples, né? A pessoa fica de cama. Então, como que o tratamento é feito para que essas pessoas possam conviver com essa condição, doutor? Pronto, só para a gente recapitular, a fibromialgia no Brasil afeta 3% da população. Nós temos 220 milhões. Então, 3% basicamente são pessoas fibromiálgicas. Normalmente são mulheres, em sua maioria, de 7 a 10, em relação de 7 a 9 a cada 10 pessoas. Ou seja, a maioria maciça é mulher. E mulher em idade produtiva, entre 30 e 60 anos. E o que acontece? Como a fibromialgia, como você falou, é uma doença incapacitante, né? Isso é um transtorno terrível, tanto para ela, enquanto força produtiva, como para quem acompanha. O tratamento da fibromialgia, ele é obrigatoriamente multidisciplinar. O problema da fibromialgia é uma modulação errônea na sensação de dor pelo cérebro. Então, você investiga a musculatura, não encontra nenhum problema, investiga a articulação, não encontra nenhum problema, investiga o componente ósseo reumatológico, não encontra nenhum problema, mas a pessoa sente dor. E aquela dor não é mentira, não é fingimento, né? A pessoa de fato fica com incapacidade. Só que não é só a dor. Obrigatoriamente acompanha-se outras coisas a fibromialgia. Fadiga crônica, ou seja, a pessoa vive eternamente cansada, ela vai dormir, acorda cansada, passa o dia todo cansado. Essas pessoas muitas vezes se acompanham um distúrbio de insônia, essas pessoas têm um distúrbio do sono. Então a fibromialgia não é apenas dor, né? É quase que uma inflamação constante. Então aquela pessoa fica inapetente, não tem muito interesse por comida, problema do sono, questão da fadiga. Então, centro multidisciplinar para essas pessoas é fundamental. Não é apenas um reumatologista passando um remédio. É um acompanhamento com o psicólogo. Ela tem que modular, né, do ponto de vista do cérebro, a questão dos pensamentos, tentar melhorar do ponto de vista psicológico. Que se ela modula os famosos gatilhos, né? Isso, perfeito, Renato. Se ela modula o gatilho dela psicológico, melhora um pouco sua dor. Se ela faz do ponto de vista físico, um exercício físico constante. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas de fibromialgia que elas têm que se exercitar o tanto que elas vão ao banheiro. E não tem que pensar se exercício é bom ou ruim. É necessário como ir ao banheiro. Elas têm que ir ao banheiro de segunda a segunda, então elas têm que se exercitar de segunda a segunda, porque isso atenua o quadro de dor. E claro, acompanhamento, né, psicológico, especializado com reumatologista,
Tudo isso influencia. Nutricionista, promover uma dieta anti-inflamatória para essas pessoas, tudo isso é importante no tratamento dessas pessoas. Por isso que um centro de terapia especializada voltado para a fibromialgia é extremamente interessante, principalmente em grandes cidades, porque a gente tenta dar um pouco de qualidade de vida a essas pessoas. Doutor Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui nos estúdios da Rádio Cidade, e esses papos vão ser cada vez mais constantes aqui. Eu que agradeço e estamos abertos a novas oportunidades. Obrigado, doutor. Manhã Cidade. Entrevista. Cidade.